Ei, pessoa linda, iluminada, que está me acompanhando nesta série Cirurgia Moral. Espero que você tenha deixado o seu sol brilhar, eu espero que você tenha deixado a sua luz resplandecer e iluminar todos que estão à sua volta. Porque agora nós vamos conversar e refletir sobre algo muito interessante. E esta é uma ordem, né? Nós estamos conversando sobre o tomar cuidado com as ordens que a gente recebe e vai só cumprindo sem raciocinar. Então tem aqui uma ordem que o João Nunes canalizou de Lancelin, e essa é uma ordem interessante para a gente seguir. E o capítulo 38, então, segue somente o Cristo. Eu sou Ademildes Rodrigues e vou caminhar com você neste caminho aqui de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele nos acordou para a razão. Até hoje segue nossos passos, esperando que despertemos para o amor, aquele amor que serve sem trocas transitórias, sem averiguações indesejadas, desprendendo-se dos interesses próprios. Corre sempre o risco de errar ao seguires homens na terra, mesmo que sejam os mais entendidos. Ainda resta muita coisa por fazer em todas as condutas, daí o perigo de caíres com eles em erros graves. Segue somente o Cristo por ser somente Ele o caminho, a verdade e a vida. É justo que devas apreciar os dotes alheios, examinar os grandes personagens da história, mas procedendo como fez e falou Paulo de Tarso. Retirar-se o que for conveniente e prosseguir o teu próprio caminho. A criatura encarnada, por mais virtuosa que seja, ainda está presa, de certo modo, às trevas do passado. Sua situação atual se encontra ligada a situações, por enquanto, instáveis, sujeita a novos deslizes. E quem segue de olhos fechados seu discernimento da razão, está sujeito a cair com ela na fossa do desespero. E é verdade, né? Às vezes, por mais intenção que a gente tenha de acertar, a gente acaba errando, porque faz parte da vida do ser humano. Mas os ensinamentos de Jesus, quando a gente observa, quando raciocina em cima deles, a gente percebe que faz sentido, então dá para seguir. Em quase todos os nossos escritos, procuramos advertir a todos os leitores para se examinarem a si mesmos e procurarem confiar mais nas suas próprias forças, despertando no íntimo a luz que os conduzirá para a frente e para o alto. Na Terra, nada há definitivo, estando tudo sujeito a constantes mutações. A verdade é relativa em todos os ângulos e as pessoas devem mudar com a força do progresso espiritual. A evolução do Cristo está fora do ambiente terreno. Ele é conhecedor de todas as nossas necessidades. O engenheiro sideral mais iluminado, pastor de todo o rebanho do planeta. Quem segue homens, deixe-se influenciar por eles, e quem caminha com Jesus é cuidadoso no equilíbrio, de sorte a plasmar somente o que suporta na sua estrutura de vida. E isso é muito interessante, porque Jesus, quando ele diz, né, que vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, é nos trazendo a nossa responsabilidade para conosco mesmos. Quando a gente se olha, quando a gente se identifica no meio em que vivemos, né? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo neste planeta? E traz esta consciência para si, traz este empoderamento, né? Que é a palavra da vez, a gente consegue identificar a força interna que nós temos e o poder de raciocínio que nós temos. Então, quando eu ouço alguém dizendo, eu sou capaz de refletir sobre aquilo e tomar a melhor decisão, se eu vou seguir aquela informação ou não. Então, Jesus dá este norte de olharmos para este caminho com cuidado, com equilíbrio e carregar nos nossos ombros apenas aquilo que é nosso. É certo que participes da religião ou filosofia que preferires. No entanto, deve habituar-se a carregar a tua própria cruz, conhecer os teus próprios problemas e construir o teu reino onde serás o Deus. Né? Despertar o seu Deus interno. Não deixes que palavras bonitas e bem postas de pregadores e tribunos de todas as espécies te prendam, associando as ideias deles às tuas.
como sendo pensamentos condicionados quando a sua fala esteja em conflito com as leis divinas. Prepara-te para analisares o que ouves, seja de quem for, porque és diferente daquele que fala e as tuas necessidades nem sempre são iguais às deles. Deves procurar o teu próprio caminho e seres o instrutor de ti mesmo, sem, contudo, desconsiderar o que foi bom para muitos. E a gente utilizar da experiência de outros, né? Qual o caminho que o outro trilhou? Foi bom para ele? Ah, foi ótimo. Ótimo. Então, deste ótimo que foi bom para ele, o que é que eu posso tirar para mim? Né? Na PNL isso chama de modelagem. Eu posso identificar uma pessoa que eu acho que tem sucesso, seja em que área da vida, extraio a experiência dele, que foi boa para ele, e adequo a minha realidade. E aí ele continua aqui falando exatamente disso. A experiência alheia muito nos ajuda, porém, como estudo para que tomemos as nossas decisões. Ou seja, o outro será um exemplo, mas não significa que eu tenha que fazer exatamente do jeito que ele fez. Até porque a vivência dele é uma, a minha é outra, a experiência dele é uma, a minha é outra. E assim nós vamos trabalhando em cima de exemplos e trazendo para a nossa própria realidade. Naturalmente devemos ouvir os companheiros que têm o dom da palavra. Entretanto, não devemos nos deixar guiar por eles. Existem muitos tipos de alimentos que servem para manter a nossa vida física. Todavia, o próprio organismo rejeita certas espécies. Assim é no campo do espírito. Tudo que existe certamente o é por lei. Entre mentes, nem tudo convém ser assimilado. E para isso busquemos Jesus pela oração, que Ele nos ensinará a escolher o que melhor possamos receber. O mestre, por excelência, é o pastor inconfundível, que deve ser despertado em nós por amor a nós mesmos e por obediência ao nosso Pai Celestial. Então leia de tudo, estude tudo e retenha o que é bom. É isso que a gente deve fazer. Quando ele fala aqui do alimento, o alimento pode ser saboroso, mas seu corpo pode não aceitar, ou você pode não gostar do sabor. É saboroso para mim, mas não é para você. E quando a gente busca esses ensinamentos do Cristo, ele fala aqui, né, para buscar através da oração, e nós podemos fazer isso também através da meditação, silenciar a nossa mente, silenciar o nosso espírito e perguntar para o nosso corpo: corpo, o que eu necessito? Corpo, o que nós podemos ser, corpo e mente juntos, para ter uma vida melhor? Quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a olhar para nós, as respostas virão. Então olhe para o seu corpo e pergunte: corpo, o que você precisa hoje? Corpo, que energia você precisa hoje para que seu dia seja maravilhoso? Meu corpo, minha mente, como é que nós podemos caminhar juntos? Né? Isso é conversar com a gente, é conversar com as nossas células. E conversando com elas, elas nos trarão as respostas, porque nós vamos começar a nos olhar de forma mais interessante. Tudo bem? Vamos prosseguir então? Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.